Amém. Bom dia novamente. Queria encorajá-los novamente, né? Você pegar aí o seu caderninho, a folha, onde você costuma anotar os cultos. Assim você pode ajudar outras pessoas, estudar melhor na sua casa aí o assunto do qual vamos falar hoje, para que fique aí guardado, né? Como uma memória escrita, e quando você quiser consultar novamente. O nosso tema hoje é o Evangelho como boas novas, e o Evangelho dentro de um tema que é arrependimento. Arrependimento é interessante, é o que às vezes a gente não entende, né? Até quando precisamos nos arrepender. A nossa mente pode já dizer, temos que nos arrepender sempre. Todos os dias tem algo para a gente se arrepender, né? Dos pensamentos, às vezes das ações, das coisas que a gente escolhe. A Bíblia diz para nós coisas muito interessantes, né? A Bíblia diz assim, em Mateus 3, do 1 ao 3, espero que possa estar aparecendo aí na sua tela. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Então, arrependimento está dizendo o seguinte, né? Dentro do dicionário, consultando o dicionário. Pesar ou lamentação pelo mal cometido, compulsão, contrição. E essas palavras aqui, elas são encontradas no dicionário, como eu te disse, se encontra em qualquer dicionário aí, né? Mas eu fui atrás, que existe, né, um dicionário, que ele é um dicionário bíblico. Quando a etimologia da palavra pode ter um significado dentro do nosso português, e ela pode ter um significado dentro da origem grega. Então, a palavra arrependimento também, como de origem grega, chama-se metanoia, significa conversão tanto espiritual, bem como intelectual, mudanças de atitudes, temperamentos, caráter, trabalho, geralmente conotando uma evolução, né? Quer dizer, mudanças, diz aqui, de atitudes, no seu temperamento, no seu caráter, até no seu trabalho, geralmente conotando uma evolução, quer dizer, você tem mudanças mesmo, né? Você evolui, né? E isso é importante a gente entender. Porque em Marcos 1, 14 e 15, nós lemos lá o que João Batista estava fazendo ali, né? E eles olhavam para João Batista como, de fato, um profeta, porque era o que os profetas faziam, né? No passado deles lá. Eles sabiam disso. Tanto que você pode conhecer a história de Jonas, de Jeremias, de Isaías. Jonas, né, que saiu lá falando com o povo em Nínive, para que eles se arrependessem. Então, isso para ele já soava como algo assim, normal, né? Entre aspas, normal, assim, porque um profeta fazia isso, saía anunciando. E isso chega até o momento em que Jesus faz isso. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo.
arrependam-se e creiam nas boas novas. Eu, quando costumo estudar a Bíblia com as pessoas, eu leio essa parte que depois vem quando Jesus sai, né, e chama os discípulos para segui-lo. Eu falo um pouco da questão emocional aqui de Jesus, né, que João foi preso, era primo dele, e tinha essa proximidade de quem também estava preparando o caminho, e Jesus poderia, em algum momento, ficar lamentando ou reclamando, qualquer outra coisa para dizer, né, sobre isso, sobre a injustiça que estavam fazendo, simplesmente por ele estar anunciando e também por ter entrado ali no caráter do povo ali, até do rei, de uma vida que ele estava vivendo que não agradava a Deus. Mas Jesus saiu e simplesmente foi anunciar a mensagem de que o tempo é chegado, né? Então, se o tempo é chegado, esse tempo chegou até nós. Chegou até nós. E ele dizendo, o reino de Deus está próximo. Imagine você ouvindo isso, né? O reino de Deus está próximo. Pense no reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é viver no reino de Deus? Só que logo em seguida ele fala, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, Jesus estava chamando-os ali a começarem a refletir, a meditar, que eles teriam que ter a ação de mudança, e também a ação de mudança é o arrependimento. Se nós decidimos ser cristãos, é porque nós tivemos ação para uma mudança, que foi reconhecer que precisávamos nos arrepender, seja qualquer área de nossas vidas. Se você era casado ou não, solteiro, na sua família, na sua convivência, no seu trabalho, você ia enxergar ali que você precisava ter mudanças. Quando a Bíblia lhe foi apresentado ou apresentada a você como um instrumento, né, para você ter mudanças. Afinal de contas, o Evangelho ele é um presente de Deus para mim e para você. Que quer levar eu e você a buscar a ter essas mudanças que nos aproximam de Deus. O Evangelho das Boas Novas é a busca por mudanças que nos levam ao quê? A refletir, a pensar, a meditar sobre ter mudanças. E que é um arrependimento, né? É reconhecer o próprio coração. É você reconhecer o seu próprio coração. E reconhecer o próprio coração demanda de você uma humildade incrível, né? Para você, de fato, se aproximar de Deus e ver as coisas que você precisa mudar lá dentro para refletir para fora, né? Para as pessoas verem. O Evangelho, ele veio e vem para nos dar vida. Vem nos dar vida. Por isso que ele diz que o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. Quando você pensa nisso, te dá vida. Os olhos podem saltar, o coração pode te encher de alegria, porque a gente vê esperança. Mas chama a cada um de nós ao arrependimento. E quando eu digo que o Evangelho é um presente de Deus, e ele veio para nos dar vida, porém, vida em Cristo. Porque Cristo veio para transformar a vida que você tinha, ou que você tem, em uma nova vida. Em Mateus 3:8, quando a gente tem fruto que mostra o arrependimento, o que vem à sua mente? Quem está falando isso, né? João Batista aqui, as pessoas perguntam para ele, e o que eles precisam fazer? Ele está falando com pessoas religiosas, de todo tipo de pessoas, mas olha o que a Bíblia diz, né? Deem fruto que mostre o arrependimento. Então, temos que viver em busca do arrependimento, de mudanças.
Senão, a vida se torna apenas uma vida religiosa, né? De frequentarmos uma igreja e paramos de buscar o arrependimento para as nossas próprias vidas. E não temos mudanças. E já está bom como está. E a vida cristã não é assim. Porque é muito fácil, né? Nós nos enganarmos a nós mesmos, pensando que somos cristãos apenas porque, em uma ocasião, em uma situação específica, tomamos uma decisão séria. E depois até nos unimos, né, a uma igreja. E talvez, dentro do conviver com uma igreja, você tem participado ou participemos da vida da igreja por anos. Estamos lá na igreja por anos. Conhecemos todo mundo, conhecemos todas as coisas. A gente até vai suportando ali, né, as organizações, no sentido de que a gente faz, organiza isso, organiza aquilo. Às vezes tem desentendimento, você vai suportando aquilo, fazendo ali as amizades fundamentadas em atividades. E podemos nos esquecer o que de fato é necessário, que é conhecer a Cristo. Então vamos vivendo a vida ali cristã, apreciando os hinos que cantamos, os louvores, e de alguns a gente gosta, de outros não. Mas o que pode escapar de nós é conhecer verdadeiramente quem é Jesus Cristo, quem é Cristo para nós. O quanto ele te move, o quanto ele é para você o que está em primeiro lugar. Um relacionamento que você tem que muda a sua vida. Não que mudou a sua vida. Teve um início de mudança, mas que até hoje muda a sua vida. E não só muda a vida sua, mas até muda a vida das pessoas que te cercam, que estão ao seu lado. Nós precisamos entender, ou se você entende, que seguir a Cristo envolve fundamentalmente a maneira como você trata as pessoas. Como você trata as pessoas. Isso mostra o quanto você é cristão. Em especial aquelas que são membros de sua igreja. Você se reúne com eles em sua aliança para amá-los e se dedicar a amá-los. Porque seja quem for, e seja como a pessoa está vivendo, Cristo nos chama a amar. Chama eu e você a amar a pessoa exatamente como ela está, como ela é. E o amor está em você chamar essa pessoa também ao arrependimento das coisas que ela está não fazendo como um cristão deveria fazer. Porque quando a gente decide se tornar um cristão e decide ficar na igreja da qual hoje você está, você se compromete com a igreja. Você se comprometeu com ela. Você se comprometeu com o corpo, onde o cabeça é Cristo, e que todos estão conectados a Cristo, que você tentará ajudá-lo. Você tentará ajudar aos outros a lidar bem com os próprios problemas. Né? Dando exemplo, se ficar evidente que alguém está descompromissado com Deus, ou se alguém é fofoqueiro ou fofoqueira, ou que não tem domínio próprio, irmãos e irmãs têm que ir até essa pessoa e conversar a respeito com ela sobre isso. E ajudá-la, amando-a. Se você está ficando abatido, ou desanimado, ou se vive uma situação difícil, irmãos e irmãs precisam estar atentos para como encorajar essa pessoa. Não simplesmente deixar passar. Na imperfeição da igreja e de seus membros, né? É que se tenta ajudar. Na sua imperfeição. Agora, se a gente se recusa a ouvir,
e quer viver sozinho, não se une como um cristão, como é que alguém, como outra pessoa vai poder ajudá-lo? Porque a busca pelo arrependimento e entender o que é arrependimento para ter mudanças é muito pessoal. Mas nós estamos aqui, se entendemos isso, que eu e você podemos ajudar o outro, ajudar a outra a entrar no processo, de novo, de arrependimento para mudanças. É que isso, às vezes, exige, né, de nós. Exige o querer, o fazer, mas Deus quer efetuar isso em nós. Exige a gente sair do nosso lugar, exige a gente ter coragem, exige a gente querer amar, exige, às vezes, você ir lá e talvez ser maltratado, desrespeitado, desconsiderado. Mas foi tudo isso que Jesus viveu. Jesus foi maltratado, desconsiderado, não foi ouvido por todo mundo. Mas a mensagem dele era de que o reino de Deus está próximo e arrependam-se. Como a gente ouve isso, né, que o reino de Deus está próximo? A cada dia, o reino de Deus está próximo para nós. A cada dia. Só vai, de fato, terminar e tudo se esclarecer para você quando você se for. Mas a cada dia o reino está próximo. E a cada dia a gente tem que se arrepender. Porque se você está aí, né, conduzindo a sua vida à sua maneira, sem ser a maneira de Deus, você pode ter certeza que se você sentar com alguém e pedir ajuda, alguém vai te mostrar aonde você precisa de arrependimento. Quando falamos mal de alguém, algum de nós aqui já falou mal de alguém? Já falou alguma vez mal de alguém? Precisamos de arrependimento, cada um de nós. Já falou mal da igreja, onde o cabeça é Cristo? Precisamos de arrependimento. Porque a igreja é de Deus. E ela é como ela é, porém, temos a palavra para nos alicerçar em Cristo e sermos uma igreja saudável em Cristo. Porque nós não somos chamados para sermos boas pessoas. O reino de Deus está próximo. Venham ser boas pessoas. Não fala. Você precisa de arrependimento. Arrependam-se. Boas pessoas, talvez era o que até você era quando você não era um cristão. E de repente você enxergou dentro da palavra de Deus que você tinha pecados dentro de você, que você precisava lidar com eles. Aí você entendeu, né, que você não era nada, que Deus era tudo, que a coisa mais importante era Cristo, que você precisava viver agora para Cristo, em Cristo. Mas você começou a tratar melhor até o seu esposo, a sua esposa, os amigos, no trabalho, você se tornou uma outra pessoa, tudo porque você conheceu a Cristo. Por isso que a gente precisa de arrependimento. E arrependimento não como uma palavra apenas de punição, né? Arrependimento de mudanças, que você vai colher bons frutos, e frutos que vão te permitir um dia entrar no reino dos céus. Em João 14, no versículo 21, a Bíblia diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, quando a gente ama a Deus, a gente ama alguém, ao mesmo tempo que o amor de Deus é revelado para nós, e em nós esse amor é distribuído, você está revelando o amor de Deus a outras pessoas. O quanto você ama Deus é o quanto você vai amar as pessoas, porque às vezes você vai ter que suportar mesmo com amor, vai ter que amar o seu inimigo, vai ter que amar o irmão, a irmã, e vai ter que falar a verdade com graça, para que as pessoas possam, através do Espírito Santo, tomarem decisões de que elas vão seguir a Cristo, independente de qualquer situação. Porque Deus não quer apenas mudanças de comportamento.
Deus quer mudanças do caráter, né? Dos seus pensamentos, ele quer entrar até na sua mente, quer mudar você de quem você é para uma pessoa de que Deus vai transformar a ser alguém parecido com Cristo. Quando usamos a Bíblia, né, lá para compartilhar o Evangelho, eu e você, a gente está ajudando as pessoas a compreender que não estamos falando sobre as nossas próprias ideias. Não são as nossas ideias, mas estamos falando sobre a palavra de Deus. O que a palavra de Deus me serve? Como ela me transforma? Como ela me conecta com Deus e com os outros? Quando é que eu peço perdão? Quando é que eu amo? E por que eu amo? Por que eu peço perdão? Então você tem muitas respostas espirituais, porque assim a Bíblia faz você ser, se você obedece aos mandamentos que Deus espera que eu e você façamos. Nossa vida individual e congregacional, né, dentro da nossa comunidade, precisa dar credibilidade ao Evangelho. Não é assim? Quando proclamamos, né, o Evangelho e nos dizemos sermos cristãos, ou às vezes evangélico, como é que você se sente, né? De repente está assistindo a televisão, aí você ouve, né, como aconteceu lá, a pastor tal foi preso, ou o padre que foi pego desviando dinheiro. Como é que se sente? Como é que você se sente, né? Como a sociedade olha nesse sentido quando você vai dizer a alguém, não, eu sou um cristão? Você não deve se sentir bem, né? Porque a expectativa é que todos que dizem obedecer a Deus, ou que proclamam o evangelho, façam o que Jesus espera que eles façam. Não é uma coisa saudável, né? Não é uma coisa, puxa, não é gostoso de se ouvir. Seja, né, qualquer tipo de religião que conclame e proclame a Cristo. É Cristo, o mesmo Cristo que eu e você queremos servir, não pode ser jogado na lama, porque é quem você aprecia e quem tem te ensinado a ser uma pessoa diferente. Então, quando a gente decide um ajudar ao outro, essa é uma das razões porque a membresia da igreja é tão importante. Como você é importante dentro do corpo de Cristo. Como você é importante na construção da igreja de Cristo, onde ele é o cabeça. Quanto você é importante. E a gente não pode ficar vivendo do que nos fizeram no passado e parecendo que Deus é ingrato com você. Porque em meio a tudo que você está vivendo e do que você viveu dentro da sua mente, dentro das suas emoções, Deus ainda está cuidando de você. Como cuidou de José, como cuidou dos discípulos. Deus está cuidando de você. Então seja grato. Pessoas erram, vão errar, mas Deus não vai deixar de cuidar de você. Se qualquer situação te para, é porque alguma coisa está errada. Porque Jesus ali, quando recebeu que João foi preso, ele poderia parar. Depois ele recebe a notícia de que João Batista foi morto, decapitado. Ele poderia novamente parar. E às vezes a gente deixa os problemas nos pararem, nos congelarem. E a coisa mais agora difícil para mim é eu sair da minha situação para continuar amando Deus, amando as pessoas, estudando a Bíblia com as pessoas, dando o meu melhor. Deus, em meio a tudo isso, ainda continua dando o melhor dele. Ou a gente fica esperando que quando essa situação passar, quando isso acontecer, ou quando não sei o quê, eu vou voltar com tudo. Quando foi que Deus parou de olhar por você? Pode ser que em alguns momentos você até ache que isso tenha acontecido por causa da dor, mas não. Ele sempre esteve e está lá, junto com você.
Então, isso é muito importante, a gente dá credibilidade o que o Evangelho é para nós, o que Cristo é para nós. E você é importante. Cada um é importante dentro da construção dessa igreja. Tudo que você faz é importante. Porque, como igreja, eu e você assumimos, né, uma responsabilidade por fazermos parte de um corpo. E assim, de apresentar de fato ao mundo o que significa ser um verdadeiro cristão. O que é ser um verdadeiro cristão para você, se você fosse dizer a uma outra pessoa? O que você diria? Como você diria? Você poderia dizer, sabe o que para a pessoa? Ande comigo. Venha ver a minha vida. Venha ver o que eu tenho vivido através da palavra de Deus, através do Evangelho. Porque Deus é glorificado não somente por comunicarmos a mensagem, né? Mas também por vivermos de modo coerente com ela. Você ouve, você pratica. Você ouve e outras vezes você se esforça para praticar. Você se esforça para colocar na sua vida. É bem interessante quando você faz amigos, né? E agora com essa pandemia a gente tem estado um pouco distante de andarmos juntos, de irmos na casa um do outro. Mas eu tenho um amigo que tem andado bastante comigo, que é o Jefferson, né? Então, eu tenho visto a vida dele, ele tem visto a minha vida. Como é que é, né? Como que a gente vive, o que que a gente fala, o que que a gente conversa, as aberturas de coração que a gente tem um com o outro. Então, a gente tem que, dentro da nossa comunidade também, resgatar isso, a confiança de confiar no outro, de nos levarmos uns aos outros ao arrependimento para termos mudanças na própria vida. Temos que viver coerente com o que a Bíblia nos ensina. Isso não significa que possamos viver, né, de um modo perfeito. Deus não tem essa expectativa, porque Ele nos conhece. A gente erra, a gente peca. Ele é perfeito. Mas sim, que pelo menos vamos tentar viver de um modo que prova o quanto o Evangelho é eficiente na minha vida e na sua vida. Que Evangelho eu e você hoje vivemos? Será que você tem escrito um outro Evangelho com as suas ideias? Talvez com algum tipo de espiritualidade, você tem escrito outro evangelho? Será que o evangelho mudou? Será que o evangelho ele é arcaico, não serve mais para hoje? Porque hoje as pessoas creem ser verdadeiro aquilo que elas desejam que seja verdadeiro. Talvez se arrepender de algumas coisas. Não, peraí, isso aí não. Não, isso aí eu não preciso mudar. Você fala muito nesse assunto. Você toca muito nisso. Não, isso não precisa. Isso já é meu. É minha cultura. Eu sou assim. É assim que eu faço. É assim que eu penso. É assim que eu acho. É assim que eu. Onde está Cristo? O Deus que nos chama ao arrependimento, Ele é criador. Ele é santo. Ele é fiel, ele é amoroso, ele é justo, é soberano e é cheio de graça. Precisamos da palavra de Deus para sermos salvos. Mas também para que ela nos desafie e nos molde continuamente. A gente tem que entender que quando a Bíblia é aberta para nós e quer mostrar para nós as coisas que a gente precisa mudar no nosso caráter, não é a correção que está vindo de um humano para um outro humano, é a correção que vem da palavra de Deus para duas pessoas humanas, que ambas precisam da palavra de Deus e que precisam de mudanças. Né? Com um peso de que o outro que está falando é melhor ou é mais espiritual e que ele está te apontando os seus erros e que você precisa de mudar. Os dois precisam, sempre. Cada um de nós. Nós precisamos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não somente nos dá vida, mas também dá a direção. À medida que a gente se permite que a palavra entre em nossos corações, ela quer nos transformar a sermos a imagem de Deus que fala conosco.
A palavra de Deus fala conosco. Como ela tem falado com você nas suas leituras diárias, quando você ouve lá a pregação de quarta, de quinta, como ela tem falado com você. Ela ainda te desafia, ela te dá aquele calor, né, espiritual de você se reconhecer que precisa mudar e você luta por essas mudanças, ou a gente ouve e simplesmente gosta, aprecia, até pensa, até vem a refletir, vem a meditar, até conversa com uma outra pessoa, mas a vida segue da maneira como estava o ontem. Deus quer que a gente tenha as nossas mudanças hoje, né, agora, para de fato sermos parecidos com Cristo. Em Efésios 5, João 15, a Bíblia diz assim, do 10 a 17: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Esse versículo é tão incrível assim, essa parte do versículo, porque é interessante como a obediência, né, ela às vezes mexe com a gente, porque é muito na nossa vida humana aqui, o que faz você amar mais as pessoas e até os próprios filhos, ou a esposa, ou o marido, os relacionamentos, né? A gente quer um tipo de obediência, né? Porque aí você não fica irritado, você não fica isso, você não fica aquilo, porque a pessoa faz exatamente aquilo que você quer que ela faça. E quando ela sai ali do que você quer que ela faça, vai fazer outras coisas que você não deseja, ou que às vezes nem é ruim, mas você não te agrada, você fica ali nas suas lutas, porque você quer que a pessoa faça o que você quer que ela faça. Mas Jesus está falando aqui, né, que se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Você tem coisa melhor do que isso, de que você permanecer no amor de Deus? Por que ele fala isso, né? Porque ele diz, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é este. Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Se você observar bem aqui, Jesus está falando sobre algo que ele fez. Ele obedeceu a Deus e permaneceu no amor dele. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para ir e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. A gente vê a insistência do amor, né? O que Cristo quer ser meu e seu, e cada um de nós? Ele quer ser um amigo. E o que nós precisamos ser, né? Amigos e amigas que erram, que pecam, mas que se conectam com Deus, que se arrependem, que pedem perdão, que mudam, e depois erra de novo, que pede perdão, e que entende que precisa de arrependimento, e batalha junto a cada dia. E quando a igreja cresce, a gente recebe os outros com amor e vai ajudar para que, de fato, as pessoas cresçam. Mas qual é a importância, né, nesse contexto, nesse papel do que a igreja é para mim e para você? Agora sim, Efésios 5, a Bíblia diz assim, até ontem, preparando aqui, minha esposa falou, nossa, você vai ler essa escritura, o que essa escritura tem certo sentido a ver, né? Quando a Bíblia fala, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa,
sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Isso é para nós entendermos a questão de que que valor tem a igreja para nós, né? A igreja é tão importante que quando fala sobre amar é comparado ao casamento. Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, santificá-la, purificando-a, né, de fato. Ele usa lá o sem mancha, inculpável, gloriosa, santa. Qual é o papel da palavra de Deus na minha vida e na sua vida? A palavra de Deus quer te influenciar, quer te tornar sábio. Às vezes, a gente busca a palavra de Deus para outros meios, né? E nós sabemos quais são nesse mundo, né? Como as pessoas usam a palavra de Deus. Mas ela quer te influenciar a conhecer Cristo, a conhecer Deus, a andar com Ele, a estar perto dEle, a amar o próximo, a amar seu inimigo. Foi em Cristo que a palavra de Deus veio a nós de um modo completo e final. A palavra agora já está completa para nós. Você tem um evangelho agora completíssimo. Porque para nós, os cristãos, né, a velocidade do som, quer dizer, a palavra que ouvimos é em Cristo, em certo sentido, maior que a velocidade da luz. Porque para nós, quanto é importante ouvirmos a palavra de Deus. Por quê? Como é que a fé vem, né? A fé vem por ouvir a palavra. É uma velocidade incrível. É como se nesse mundo corrompido, e nós vivemos num mundo corrompido, então a gente não precisa se assustar com as coisas que acontecem no mundo, porque nós, se nós tivermos a direção de Deus, faríamos a mesma coisa em maior grau ou menor grau, por isso que nos tornamos cristãos, mas nós vivemos num mundo corrompido. E a Bíblia é como se mostrasse para nós já um futuro, primeiramente, por meio dos nossos ouvidos. Você ouve a palavra de Deus, quando a palavra de Deus fala do seu, vai no fundo do seu coração, revela quem você é, e aí você vai evitando fazer coisas a partir dali que estariam já prontas para você fazer no seu futuro. A gente não pode viver no neopaganismo, né? Trazer para a igreja as coisas que parecem santas e que não são, que parecem boas, ou vivermos agora dentro do nosso narcisismo, de olharmos só para nós, de cuidarmos só de nós, e ter uma vida boa só para nós, e mais uma vez tudo é nós, ou tudo é você. Deus nos chama a vivermos juntos dele, mesmo com as nossas imperfeições, juntos dele, juntos com nossa comunidade. Se cada um é importante, cada um de nós precisamos se preocupar com o todo, com todo mundo. Por que pessoa não aparece mais no culto? Por que pessoa isso? Por que pessoa aquilo? Como que está aquela pessoa? Onde ela anda? O que ela está fazendo? Por que ela não está mais na nossa comunidade? O que será que aconteceu? Como que ela está? Como meu amor pode alcançá-la? As mulheres têm feito um trabalho incrível de orar pela igreja, né? Então, isso é sempre bom de se levantar. Mas cada um de nós precisa estar conectados assim, homens e mulheres. Maridos precisam orar com suas esposas. Amigos precisam ligar para amigos e orar até por telefone. Tem um amigo meu que sempre faz isso comigo. Né? A gente precisa ser uma comunidade que de fato ama e que Deus é quem vai acrescentar as pessoas. Que não é nada para a nossa glória, mas para a glória dele, o nosso Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Nós precisamos ir em busca de entendermos o que é viver o arrependimento diário, o que é vivermos dentro da nossa igreja,
que é a igreja para nós, quem é o cabeça, como ele move, o que ele é, a soberania dele, e tudo tem que ser para a glória dele. Eu espero que esse tempo agora de manhã possa te ajudar a cada um de nós sair talvez da nossa zona de conforto e amar alguém, e trazer alguém mais para próximo, perguntar como essa pessoa está, sair do nosso egoísmo, sair de dentro dos nossos problemas, quebrar esse casulo, sair da caverna. Deus está te chamando, né? Como chamou Elias, a sair da caverna e amar, e se doar. E que você, se você está vendo como está a igreja, você vai lá chamar pessoas ao arrependimento. E lembrar o que Jesus fez. Arrependam-se. O reino de Deus está próximo. Para mim e para você. E que de fato esteja cada dia. E que a gente se veja de fato no reino de Deus. Que a gente possa se abraçar lá. Comermos juntos. Vivemos juntos, né? Participarmos daquela grande festa, como foi falado na oferta. Como foi nos ensinado na ceia, né? Do valor que cada um tem. Se você é pobre, se você é rico, se você é negro, se você... onde você mora. E Deus não se importa com isso. O que Ele quer é ter um relacionamento com você e que a gente tenha um relacionamento com Ele e que assim tenhamos relacionamento uns com os outros e que Deus seja glorificado. Que toda honra e glória seja dada ao nosso Pai, sempre. E espero que possa ter, mais uma vez, te ajudado aí a fortalecer a sua fé. Amém? Que possamos ter um ótimo domingo e uma semana incrível das grandes coisas que Deus quer fazer. Deus abençoe a todos.